Olá, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início a mais uma semana sentados à mesa com Jesus, nos alimentando da Sua palavra. E essa semana eu queria conversar com vocês sobre algo muito especial e muito delicado, a partir de uma experiência que eu tive. Esse final de semana eu perdi uma amiga muito especial, alguém que eu amava, alguém que caminhava junto comigo, alguém precioso. E eu fiquei pensando acerca dessa faceta das nossas vidas que é a morte. Quando Deus nos criou, Ele nos fez para sermos eternos. Nós não iríamos experimentar a morte. Nós experimentamos a morte por causa da queda do homem. Lá em Gênesis, quando o homem escolhe se afastar de Deus, quando o homem escolhe os seus próprios caminhos, então nós temos como salário do pecado, o pagamento pelo nosso pecado, é passar pela morte. Só que nós temos em Jesus uma esperança, porque a palavra do Senhor diz que Jesus é a ressurreição e a vida. Em certa ocasião, Jesus é chamado às pressas para ir à casa de seus amigos Marta, Maria e Lázaro, porque Lázaro estava doente. A palavra de Deus diz que quando ele soube da enfermidade de Lázaro, ele ainda esperou alguns dias para começar a caminhar em direção à casa dos seus amigos. E por causa dessa demora, ao chegar na casa de Marta, Maria e Lázaro, Lázaro já havia morrido. E fazia 4 dias que ele já havia morrido. Mas então ele começa a conversar com Marta e a dizer para ela sobre a ressurreição e a vida. E ela pensava que Jesus falava acerca da ressurreição nos últimos dias, como ela conhecia acerca da palavra de Deus. Mas então Jesus traz uma revelação ao coração de Marta e diz para ela: eu sou a ressurreição e a vida. E então Jesus se dirige ao lugar onde Lázaro foi colocado, a tumba aonde ele estava. E aí, ao chegar lá, ele se encontra com muitas pessoas. Antes ele encontrou-se com Maria, antes ele então falou com Marta, e agora ele está diante de uma grande multidão de pessoas pranteando o morto. E ao chegar naquele lugar e ver o que havia acontecido com seu amigo querido, Jesus chora. Jesus chora porque Jesus é Deus, mas Jesus é homem. Ele é 100% Deus e 100% homem. Essa é a característica divina e humana de Jesus. Então Jesus, diante da separação de um amigo querido, diante da morte de alguém que ele amava, ele chora. Mas então no minuto seguinte, ele se comove, volta a si, olha para aquela tumba e chama Lázaro para fora. E a palavra de Deus diz que Lázaro então saiu. O que eu quero dizer, queridos, é que no lugar do luto, no lugar da dor, no lugar onde nós vemos a finitude da vida, nós podemos aprender muitas coisas. Há um texto em Eclesiastes, no capítulo 7, cujo título na minha Bíblia se chama A Sabedoria, que diz assim: o bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos, e os vivos devem levar isso a sério. O que o texto está dizendo para nós é que neste lugar de luto, neste lugar de dor, nós podemos pensar acerca das nossas vidas. No sábado, enquanto velávamos minha amiga querida que havia partido de volta para a casa do Pai, eu vi aquele monte de gente, tinham muitas pessoas ali. E aquelas pessoas, elas não vieram apenas dizer adeus
a uma pessoa querida e amada, mas eles vieram celebrar a vida daquela pessoa. Porque muitas pessoas testemunharam como ela impactou a vida de muita gente. Eu via pessoas ali tristes porque a vida dela havia sido tirada, ela havia morrido. Por outro lado, elas estavam felizes por terem passado pela vida da Vanessa, por terem passado pela vida dessa minha amiga querida e terem sido impactados pela vida dela de uma maneira especial, de uma maneira extraordinária. Muitos testemunhos de onde ela trabalhava, das amigas que caminhavam junto com ela, das pessoas que congregavam com ela na mesma igreja, dos parentes, dos familiares, do seu próprio esposo. Ela impactou a vida de muitas pessoas. E sentada ali, eu comecei a pensar acerca do que aquilo tudo poderia ensinar ao meu coração. E eu queria compartilhar com vocês algumas verdades que aprendi no velório dessa minha amiga querida. Eu aprendi que nós precisamos viver uma vida de tal forma que quando nós chegarmos ao final dela, nós possamos dizer que combatemos o bom combate e que nós guardamos a fé. Que a nossa vida de fato cumpriu um propósito, alcançou e tocou outras vidas, impactou o mundo de alguma forma, ainda que seja o mundo ao meu redor. Então eu aprendi que preciso viver uma vida intensa e produtiva, uma vida que cumpre o propósito de Deus para mim e para o lugar onde eu estou e para as pessoas que estão ao meu redor. Eu aprendi também que nós precisamos perdoar e amar como Jesus amou e perdoou. Eu aprendi que não vale a pena levar rancor, porque quando a vida acabar, isso não vai fazer a menor diferença, não vai ter mais nenhuma importância. Ame intensamente, perdoe como Jesus te perdoou. Perdoe, perdoe, perdoe. Não deixe a mágoa entulhar o teu coração. Não deixe que as questões mal resolvidas atrapalhem o seu caminhar. Não vale a pena. Quando chegar no final da vida, não vai valer a pena. Terceira coisa que eu aprendi é invista nas pessoas que estão ao seu redor. Nós buscamos muitas coisas e não é errado querer prosperidade, bens e uma vida boa. Por outro lado, eu quero dizer para você que no fim a gente não leva nada. Mas a gente vai ter muita gente sentindo a nossa falta se nós soubermos nos relacionar com aqueles que estão ao nosso redor. Não esqueça os seus amigos. Invista naquilo que é importante. Tempo com a sua família, com seus amigos, com aqueles que importam para você. E sobretudo, o que eu aprendi é que precisamos viver uma vida com Cristo para termos uma morte com Jesus. Nós precisamos viver uma vida de amizade com Jesus, para que no dia em que nós fizermos a passagem dessa vida para a eternidade, nós possamos ouvir Jesus dizendo: vem para fora. Então eu queria compartilhar isso com você. Viva intensamente, ame, perdoe, não se esqueça das pessoas que são importantes e invista tempo nelas. Aprenda que viver com Cristo é melhor do que tudo e morrer com Cristo também. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua semana. Eu queria dedicar esse vídeo a essa minha amiga querida, da qual eu vou sentir muita falta. Mas porque eu creio em Cristo e ela também cria, eu sei que um dia nós vamos nos encontrar na eternidade e vamos nos abraçar novamente. Que Deus te abençoe, que a sua semana seja abençoada pelo Senhor e que possamos nos encontrar na semana que vem para mais uma vez, sentados à mesa com Jesus, nos alimentarmos da sua palavra. Deus te abençoe. Tchau, tchau.